Então, dito isso, eu quero chamar aqui o nosso convidado, o jornalista Rubens Valente, já pedindo desculpas por deixar ele esperando um pouquinho. Rubens, boa noite para você. Tudo bem? Muito obrigada por atender o meu convite e estar aqui no Cultura Brasileira. Seja bem-vindo. Boa noite, Thalita. Imagina, não precisa pedir desculpa de modo algum. E quero te cumprimentar por trazer o tema, né, dos povos indígenas nesse momento em que se marca aí os 61 anos do golpe militar. Então, parabéns por lembrar desse tópico, né, tantas vezes esquecido quando se fala em ditadura, né? Justamente, a partir desse esquecimento que eu quero conversar com você, mas antes eu quero só apresentar aqui o Rubens, né? Para quem não o conhece, ele é jornalista, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, radicado no Distrito Federal desde 2010, é colunista da Agência Pública de Jornalismo Investigativo em Brasília, foi repórter da Folha de São Paulo, do Globo também, e de veículos de comunicação do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Recebeu prêmios nacionais e internacionais de jornalismo, como, por exemplo, o de Excelência Jornalística da Sociedade Interamericana de Imprensa, 2 prêmios ESSO, e escreveu 2 livros, Os Fuzis e as Flechas, lançado pela Companhia das Letras em 2017, e é o livro que investigou as mortes e a resistência indígena durante a ditadura civil-militar. E o outro livro, Operação Banqueiro, lançado em 2014 pela Geração Editorial de 2014, em 2014. Bom, Rubens, eu queria começar a nossa conversa a partir de um questionamento que você fez ano passado, através da agência pública, a respeito da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, né? Que ela foi extinta ou suspensa, né? Aí você pode dizer exatamente qual que era a situação dela no governo anterior do Bolsonaro. Em março, quando você fez o questionamento, ela ainda não tinha sido retomada e ela foi, então, retomada, um anúncio do governo em julho de 2024. Hoje, né, que a gente está aqui completando os 61 anos após o golpe de 64, como é que você avalia os trabalhos dessa comissão hoje e a atenção do atual governo em relação à ditadura, à rememoração da ditadura? E aí, claro, a gente pode entrar um pouco naquilo que você se debruça, né? Tem o seu trabalho direcionado, que é a questão dos indígenas brasileiros. Perfeito, Thalita. Recuperando um pouco, né, o que ocorreu, o governo Bolsonaro extinguiu a Comissão de Mortos e Desaparecidos, que, para que o espectador entenda, é uma comissão criada nos anos 90 ainda, com o objetivo de localizar os desaparecidos, os restos mortais que sejam, elucidar os crimes e reconhecer o papel do Estado nesses crimes. É diferente da comissão da anistia, que se propõe a outra coisa, né? Então, essa comissão dos mortos e desaparecidos funcionou há 20 anos, né? E teve um importante trabalho, né? Principalmente ao elucidar alguns assassinatos e desaparecimentos. Então, se esperava que no governo Lula, assim que ele tomou posse, ele reinstalasse a comissão, que hoje é vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos. Os mortos, as famílias dos mortos e desaparecidos pediram isso, né? Estiveram em Brasília numa reunião grande com o ministro, então o ministro Silvio Almeida. No entanto, se passaram aí quase 2 anos, né? Até que foi reinstalado, antes tarde do que nunca, né? E já fazendo uma ligação com o tópico dos indígenas, infelizmente, um dos trabalhos mais essenciais que eu acredito que a comissão pode realizar é sobre os povos indígenas. Infelizmente, nada até o momento foi iniciado nesse sentido. O governo tem sido muito reticente na criação de uma Comissão Nacional da Verdade Indígena, que era uma das demandas contidas no relatório final da Comissão Nacional da Verdade de 2014. Então, nós já vamos aí para 11 anos em que o relatório da comissão sugeriu, indicou, aconselhou, solicitou a criação de uma Comissão Nacional da Verdade Indígena,
e nós vamos aí para 11 anos sem que essa comissão seja instalada. Então, na ausência de uma Comissão Nacional da Verdade Indígena, a Comissão de Mortos e Desaparecidos, quem sabe, talvez, poderia, pelo menos, iniciar um trabalho nesse sentido. Infelizmente, não é o que aconteceu. É uma evolução em relação ao governo anterior, obviamente, é uma evolução, a comissão foi reinstalada, embora, né, com muitos problemas de entendimento sobre o que ela seja, sobre o que ela faz. O próprio presidente Lula disse uma declaração muito difícil, né, de ser aceita por mortos, pelos familiares e pelas vítimas, né? Ele disse mais ou menos assim que o passado ele não gostaria de deixar um pouco para trás o passado, algo assim, né? Eu não me lembro as aspas corretas. Mas então foi uma declaração muito difícil, mas que o governo em algum momento reconheceu a necessidade da comissão e reinstalou. Há muita coisa para ser feita, né, Thalita? Só a questão indígena, estamos falando aí, 8.500 mortos, segundo a Comissão Nacional da Verdade, 8.250. E nós temos os camponeses, os trabalhadores rurais, que, segundo a pesquisa do ex-deputado federal, que trabalhou no IBAMA, também no Ministério do Meio Ambiente, Gil Neiviano, um especialista nesse tema, ele já mencionou mais de 1.600 mortos no campo. Então, só aí nós temos aí 10 mil casos que infelizmente, o Estado brasileiro não se ocupou com a devida gravidade que merece esses casos. Não se ocupou de uma forma sistemática, né? Alguns casos foram tratados pelo governo ao longo dos anos, né? Inclusive pelo atual governo, têm sido tratados, né, esses casos, mas o que se esperava assim, de um movimento, um levantamento nacional amplo, panorâmico do que ocorreu, ainda não foi iniciado pelo governo federal. Podemos aqui discutir por que isso não ocorre, né? Certamente as nossas apurações, o que nós ouvimos em Brasília, diferentes fontes, né, é a questão da governabilidade de fato, né? O governo teme uma certa reação de setores do agronegócio, por exemplo, que integra a base do governo, ou eventualmente vota com o governo em algumas coisas, né? O governo pode achar que isso pode gerar incômodo nas Forças Armadas, mas o próprio ministro da Defesa disse que não há problema nenhum em retomar esses trabalhos. Então, assim, infelizmente, né, vamos aí para 2 anos e meio do atual governo, um governo democrático, sem dúvida alguma, a situação melhorou muito em relação ao governo passado, mas coisas devem ser feitas ainda, né? Então, infelizmente, já vamos entrar num ano eleitoral, ano que vem, né? Então, se é difícil agora, em um ano de calmaria, vamos dizer assim, né? Imagina no ano que vem. Então, essa janela de oportunidade está se fechando. Para encerrar, Thalita, desculpe se eu estou sendo muito prolixo, mas só para informar a você, aos espectadores, acho que isso é importante, né? Nesse meio tempo, nessa indecisão do governo, a sociedade civil criou um fórum de justiça de transição dos povos indígenas. A sociedade civil, via a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, que é a maior organização indígena do país, ela encabeça esse trabalho, participação do Observatório Indígena da UNB, a Universidade de Brasília, aqui em Brasília, participação da Sexta Câmara e do Ministério Público Federal em Brasília, diversos procuradores que atuam no tema, o procurador Marco Antônio Delfino de Dourados, onde ocorreu essa chacina, o procurador Edmundo de Minas Gerais, o procurador Marlon Weichert, que é um especialista na ditadura, muitas outras pessoas, né? E diversas organizações, né? Ambientalistas, indigenistas. Okay. Esse fórum, creio que já tem mais de 40 entidades, e ele está tentando, né, convencer a sociedade civil e o governo a instalar a Comissão Nacional da Verdade Indígena. Está tentando, assim, eu participo de algumas reuniões, fui convidado como observador, está tentando reunir os casos de uma forma bem sistemática. Os casos já são sabidos, obviamente, o governo sabe dos casos, né? Não precisa de nenhum levantamento para o governo trabalhar, né? Mas, ok, então é um trabalho longo, né? Os indígenas, de fato, estão empenhados nisso, né? O movimento indígena está interessado no assunto.
você sabe que não é um assunto tão simples, porque o Machado de Assis dizia, né, que o esquecimento é a pesada mortalha, ele falava. Então, essa mortalha ela vai aumentando, né, com o tempo. Quanto mais o tempo passa, mais difícil você revirar fatos do passado, infelizmente. Né? Então, certamente não é um trabalho simples, mas tem que ser iniciado, é a minha opinião. Né? Em 2024, o presidente Lula disse que não quer remoer o passado. Essas foram as palavras do presidente quando ele foi questionado a respeito da não rememorar, né, o golpe de 64 a partir de uma questão institucional, né? Ou seja, no passado não houve nenhum evento em si, nada em âmbito institucional, e hoje também, né, mais uma vez, não houve, né? Houve uma manifestação do presidente Lula nas redes sociais, em que ele traz ali uma fala, uma declaração a respeito da ditadura, mas em termos realmente de algo para além disso, realmente não tem mais nada. Agora, Rubens, entrando mais no seu livro mesmo, né, Os Fuzis e a Flecha, aqui só trazendo um pouco do enredo para quem não conhece, você entrevistou 80 pessoas, entre indígenas, sertanistas, missionários, indigenistas, percorreu 14 mil quilômetros e esteve em 10 estados, né, e 10 aldeias, no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. E aí você produziu esse livro, e aí a partir dele, que eu gostaria de que você pudesse aqui sintetizar, claro, né, mas dizer para nós o que foi esse projeto, né, esses erros e omissões por parte naquele momento, daquele governo ditatorial. Eles fizeram parte, de fato, de um projeto de assassinato e, portanto, desaparecimento dessas aldeias? Aí, junto com isso, uma outra pergunta já para emendar. No seu processo das entrevistas todas, você foi identificando as relações com o passado e com o presente, ou seja, o que ainda você vê muito latente, mesmo nos dias atuais, em relação às questões mesmo, né, que você pôde testemunhar nas entrevistas que você fez para a produção do livro. Perfeito, Thalita. Eu vou tentar ser bem conciso, por favor, se quiser me interromper a qualquer momento. O assunto é vasto, né? 21 anos de descalabro autoritário. Né? Então, as cicatrizes são imensas. Né? É importante a gente voltar um pouquinho no tempo, bem rapidamente. O que aconteceu em 1964 com a questão indígena e a política indigenista? Até então, havia o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, e era comandado na época por um médico ucraniano, radicado no Brasil, apaixonado pelo Brasil, Noel Núteus, que tinha um trabalho fantástico na saúde indígena, por exemplo, nomeado pelo João Goulart. E Noel era um homem dedicado à saúde, e ele tinha criado unidades volantes de atendimento à saúde no interior do Brasil, com aviões, etc. Um homem qualificado. Né? É tão incrível que a gente tenha tido essa pessoa. Em 63, ele ajuda a fazer uma denúncia de um massacre indígena, um massacre contra os indígenas. Ele próprio faz a denúncia. Olha que incrível, né? Em tese, aquilo iria prejudicar o governo, mas ele vai a público e fala. Para você ver a categoria desse Noel. Né? Muito bem, quando vem o golpe, ele é tirado do cargo. E aí são colocados militares. Né? A partir daí, a FUNAI é comandada por militares, com exceção de 69, 67, 69 assume um civil. O resto foi tudo militar. E aí, além disso, eles criaram um organismo chamado COAMA, Coordenação da Amazônia, que era uma espécie de super FUNAI, que era comandada por generais também. Então, toda a política indigenista era mão militar. Okay? Isso é importante a gente lembrar. Porque os militares estavam a serviço de um projeto nacional que transcendia a questão indígena e que passava pela abertura de estradas hidrelétricas e colonização da Amazônia. A princípio ganhou o nome de Operação Amazônia, depois se transformou Plano de Integração Nacional, que era uma ambiciosa tentativa de ocupar a Amazônia. Era o termo usado na época, ocupação. Então, a Amazônia era olhada, era vista como um vazio demográfico, como se ali não existissem indígenas, como se não existissem ribeirinhos,
como se não existisse nada. É um vazio a ser conquistado, era o lema, era o tema da época. Integrar para não entregar. O começo dessa teoria conspiratória que depois aumentou. A princípio era menor essa teoria, mas foi crescendo ao longo do tempo. Então o governo resolve fazer uma série de obras na Amazônia e o problema todo é que havia habitantes da Amazônia, os povos originários. Eles estavam ali há muitos anos, né? Os cálculos variam. Há estudos dizendo até 6 mil anos, algumas comunidades na Amazônia, ou dizem 12 mil anos, eram os donos verdadeiros da terra, né? Desde sempre. Né? Então, as obras chegam e simplesmente a ditadura considera um estorvo esses grupamentos, esses grupos indígenas, um problema que tinha que ser retirado do caminho. Um general, um dia, ele fala: não há grupo humano que eu não retire da passagem de uma estrada. Só me deem o desenho da estrada que eu tiro tudo do caminho. Então, era essa a concepção. Era uma terra arrasada. Né? Grande parte das mortes que ocorreram na Amazônia ocorreram por isso. O governo militar ele desconsiderou a presença indígena e ele começa a agir quando alguns indigenistas fazem o alerta. Espera aí, há indígenas lá, calma, olha só, veja bem. Então, não deu tempo, como disse um sertanista que eu entrevistei, era tudo em cima da hora, era tudo feito de emergência. Há um relato de um cacique indígena que, enquanto ele conversava com o sertanista sobre o que era uma estrada, o que é uma estrada, né? Para um povo isolado, que vivia lá em isolamento voluntário dentro da mata, enquanto eles conversavam, já tinha as máquinas ao fundo derrubando a mata. Os tratores vinham. Ora, nesse cenário aí, o que aconteceu? Doenças se disseminaram, grupos inteiros foram quase todos, alguns grupos quase totalmente dizimados. Temos perdas assim de 50% da população, 70% da população. Temos os Cararaú do Porto de Mós, eram 41 morreram. 41 morreram. O caso de Marauetsede, os indígenas Chavante, que a FAB resolveu colocar em aviões e colocou em outra aldeia a 600 quilômetros. Só que esta outra aldeia não tinha as condições sanitárias, não havia médico, não havia medicina. Mais de 100 morreram. Em uma semana morreram 70. Eram tantos corpos, Thalita, que foi feita uma vala comum, onde esses corpos eram trazidos de carreta por um trator. Então, é uma coisa chocante. O depoimento sobre o que ocorreu em Marauetsede, em 1966, ou seja, 2 anos depois do golpe militar, o depoimento foi dado por um gerente de uma fazenda, ou seja, uma pessoa, digamos, que não tinha um parte-pris, não tinha uma previsão. Era um branco da direita, digamos. Ele ficou chocado com o que ele presenciou. Né? Ele disse assim: eu só vi isso em filmes de Hollywood. Parecia uma guerra civil, ele declarou. Ele declarou à Justiça Federal de Mato Grosso 20 anos depois. Então, Thalita, boa parte do que ocorreu foi por ação e omissão, ação e inação. Então, às vezes, um militar me questionou: você acha que nós queríamos matar os indígenas, nós militares? Eu falei: talvez vocês não acordassem de manhã dizendo quantos indígenas vamos matar hoje. Talvez não. Mas é como aquele bêbado que pega um trator e sai dirigindo e matando as pessoas. É mais ou menos isso. É o homicídio culposo, nesse caso. Né? Porque, Thalita, desde sempre, desde 1500, sabia-se 2 coisas. Primeira coisa, é possível você fazendo um bom diálogo com esses grupos isolados. Havia experiência nesse sentido. Antes da obra chegar, você explicar, você manter um diálogo, demarcar a terra, tentar trazer a medicina, tentar trazer o apoio de saúde antes da chegada dos não indígenas. Isso não foi feito. Porque, Thalita, é importante, outra coisa que se sabe, é que no organismo de um indígena não contatado, de um indígena isolado, uma doença simples entre nós, na cidade, por exemplo, uma gripe, ela evolui para uma pneumonia fatal em 48 horas.
48 horas. Há vários depoimentos, os sertanistas presenciaram isso. Em 48 horas pode dizimar uma aldeia inteira, uma simples gripe. O regime militar, a ditadura, sabia perfeitamente disso, sabia. Desde 1910, né, então já 60 anos de experiência, o governo brasileiro tinha o Serviço de Proteção ao Índio, fundado, entre outros, por um marechal do Exército, exatamente, Cândido Rondon. Então, o Cândido Rondon, ele pregava, de certa forma, era um avanço humanístico, né? Ele pregava morrer se preciso for, matar nunca, ele falava. Era o lema dele. Então, por isso que eu digo que os militares de 1970, 64, 85 e depois os militares de Bolsonaro, eles traíram um dos maiores militares da história, né? De quem eles deveriam ter orgulho, Marechal Rondon, que em 1948, Thalita, o Rondon dá uma entrevista para o Diário Carioca, no Rio de Janeiro, e diz assim: é melhor nós não irmos ao encontro dos indígenas, é melhor que eles fiquem onde estão. Olha que coisa incrível, em 48. É melhor deixar eles viverem como estão. Precisamos rever isso, em 48. Em 1910, quando foi criado o SPI, o diretor do Museu Paulista em São Paulo era um alemão que vivia em São Paulo, e ele pregou a guerra de extermínio contra os índios Caigangue, dizendo que eles impediam o progresso, que estava passando uma ferrovia noroeste do Brasil. É um dos episódios mais dramáticos e trágicos da história da relação nossa com os indígenas. E morreram dezenas, morreram a tiros, eram caçados. E Marechal Rondon escreve artigos e diz: não, nós não vamos matar os nossos indígenas, nós aqui trabalhamos de outro jeito, ele falava. O Rondon cometeu vários problemas, podemos ficar horas falando sobre o que aconteceu, né? Mas nesse ponto ele trouxe uma humanidade, né, na relação com o indígena. E esses militares golpistas de 64 esqueceram tudo isso, deixaram de lado. Não é que esqueceram, claro, né? Eles sabiam muito bem o que fazer. Há vários relatórios mostrando isso. Havia, inclusive, agora nós sabemos, né, Thalita, que havia relatórios dos militares confirmando os problemas. E esses relatórios eram secretos e não eram conhecidos. Só depois vieram à tona, né? Onde vieram através da Comissão da Verdade, os relatórios todos. Na verdade, um pouquinho antes, porque em 2005, 2006, a Dilma Rousseff era ministra da Casa Civil e ela tomou uma atitude muito interessante. Ela pediu que todos os órgãos públicos enviassem os seus relatórios, os seus documentos da ditadura. Uma medida aparentemente simples, né? Então, o SNI, o Serviço Nacional de Informações, que era um monstro, era um polvo, né? Em cada órgão público ele tinha um escritório dele, ele tinha um grupo dele, do SNI. Nos ministérios era DSI, Divisão de Segurança e Informação. E nas fundações, autarquias, era ASI, Assessoria de Segurança e Informação. Então, no final dos trabalhos do Arquivo Nacional, chegou-se aí a 289 pequenos SNIs, 289 locais onde havia essa máquina da informação. Então, havia no Ministério da Justiça e na FUNAI, havia o dela. Então, em 2006, 2007, começam a chegar essas caixas ao Arquivo Nacional em Brasília. E uma fonte minha me comunica: olha, estão chegando as caixas aqui, você não quer saber o que é? Eu, nossa, quero. Eu vim a Brasília, eu morava em São Paulo. Eu pude ler as primeiras caixas, sabe? Ainda eram caixas, eu tinha que colocar luva, né? Tinha pó. E ali eu fui vendo a riqueza desse arquivo. No primeiro momento, eu não podia ver tudo. Eu só podia ver algumas caixas que eram relativas a entidades, como o Conselho Indigenista Missionário. E eu queria os arquivos pessoais, chamados dossiês pessoais, que eram mais de 400. A princípio, não me deram acesso a isso, alegando que havia questões pessoais lá. Isso demandou uma briga meio longa com o Ministério da Justiça, até que em 2011 o Ministério da Justiça autoriza que eu veja essas caixas. Só que o Ministério diz assim: olha, espere um pouco, porque vai entrar em ação a Lei de Acesso à Informação, a LAI.
ela vai entrar em atividade em 2012, então com a LAI você pode ler. Então, mais ou menos é isso. Então, é um pouquinho antes da Comissão Nacional da Verdade. Agora, a Comissão Nacional da Verdade teve esse papel, sim, de trazer o tema a público, né? de revolver esse tema. Né? Thalita, eu comecei a lidar com esse tema desde o começo da minha carreira. Eu sou repórter há 36 anos, né? E eu comecei no Mato Grosso do Sul. E eu morava nesta cidade onde você acabou de narrar a chacina, Dourados. Então, conheci bem as aldeias indígenas da região, conheço bem. E nessas andanças, como repórter, eu comecei a perceber várias histórias do período militar que eu não sabia, que eu não tinha estudado na escola. Né? Eu não sabia de Marauete-Sede. Um dia eu estava na beira do Rio Paraná e um cacique Ofaé Chavante, ele disse assim para mim, não, no tempo que a gente morava no Pantanal. Eu falei, mas o Pantanal é 500 quilômetros, como vocês moravam no Pantanal? Ele falou, não, a ditadura nos colocou num caminhão e jogou lá. Mas como ela fez? Na verdade, tinha feito 6 vezes, na verdade. Depois a gente ficou bem claro isso, né? Então, era uma prática pegar os grupos humanos, jogar para cá, tirar para cá. Ao longo da ditadura ocorreu várias vezes, como objetos, os indígenas. Há uma caminhada que os araueté são forçados a fazer na Amazônia. Thalita, 36 indígenas morrem de fome nessa caminhada, que eu chamo a caminhada da morte. 36. Eles então, são assim, expulsos e aí são obrigados a ter que fazer essa mudança, deslocados de maneira obrigatória, é isso? no caso Araueté, havia uma briga, uma luta com um grupo Paracanã. Eles eram inimigos, né, de muitos anos. Né? E eles apareceram na beira de um rio. E a ditadura falou, não, tire eles daí e mande eles lá no posto indígena, não sei aonde. Ao invés de demarcar a área, de conversar, instituir um diálogo, algo nesse sentido, então, vamos tirá-los daí, e aí eles têm que caminhar 100 quilômetros na mata. E na burrice ignorante de quem comandava a FUNAI, comandava o governo, a mata tem comida, né? Eles vão caminhando, eles vão achar os animais. Não tinha animal, tinha área sem caça, tinha área sem água, porque a Amazônia ela é dinâmica, são várias Amazônias dentro da Amazônia. Então, simplesmente sumiu a caça nessa caminhada, não havia comida, e começaram a morrer. Esse caso ocorreu em 1976, no governo Geisel. Nunca Geisel foi instado a explicar, a responder, morreu sem falar a respeito. Eu já li muita coisa da ditadura, né, Thalita? As memórias dos militares. O tema do indígena é nulo. As maiores obras sobre a ditadura pulam a questão indígena. São obras importantes, né? Só para mostrar que o tema indígena ficou realmente escanteado muito tempo. Né? Vou fazer um resumo rápido. Em 1979 vem a discussão da lei da anistia. Os indígenas não participam da lei da anistia. Depois, a Comissão da Mortes e Desaparecidos da Ditadura, em 1993, essa que nós falamos agora. Os indígenas não participaram da comissão. 2002, 2001, a Comissão da Anistia que o governo criou. Os indígenas não participaram da Comissão da Anistia. Comissão Nacional da Verdade. Então, eu quero dizer que a comissão teve um papel importante, fundamental, de trazer esse tema público. Porém, Thalita, no relatório final da comissão, a questão indígena é um apenso, sabia? Ela é um anexo. Ela não integra o relatório final. Então, assim, a gente avança tanto, né? E tão pouco no tema indígena. Né? O tema indígena, de fato, sempre escanteado, sempre em segundo plano, quando nós estamos falando de 8.350 mortos. Então, os povos indígenas, sempre assim no rodapé, sempre é o detalhe. Os ditadores passaram aí, morreram, nunca explicaram. No trabalho que eu fiz, Thalita, eu descobri um documento do João Figueiredo, que vem a ser o último ditador, né, do ciclo. É fantástico. Ele era secretário do Conselho Nacional de Segurança em Brasília.
e ele manda distribuir terras na cidade de Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso, que eram terras dos indígenas Panará, que tinham sido retirados pelo governo e colocados no Parque do Xingu. Então, quem distribui as terras é o ditador João Figueiredo. Para você ver como esse tema era tratado nos altos escalões da ditadura. Dentro da ditadura não era um tema marginal, incrível, não era marginal. Ele era, dentro da doutrina de segurança nacional, tratado pelo Conselho de Segurança Nacional. Então, todas essas vítimas que Shelton Davis, num livro, falou vítimas do milagre, né, do milagre econômico, essas vítimas eram de total conhecimento da cúpula militar. E estão em papéis, né, como esse que o Figueiredo assina. Então, respondendo a tua pergunta sobre o que ficou, né, de lá para cá, praticamente tudo, Thalita. Tudo o que aconteceu com os indígenas, a partir das ações militares, se repetiram no governo Bolsonaro. Quase tudo. Quase tudo. Em determinado momento, o governo Bolsonaro deixou à míngua, numa atitude genocida, o povo Yanomami. Mais de 580 crianças morreram. Que é mais ou menos o que ocorreu nisso que eu acabei de contar, nesses episódios, onde havia a negação do acesso à saúde. Então, você pode matar de diferentes formas. Nós estamos falando de regiões muito distantes, que precisa, de fato, de uma logística, precisa de aviões, precisa de uma estrutura pós-saúde, tudo isso, água, uma série de coisas. Quando você não fornece, quando você não dá, você está condenando à morte. Você está condenando à morte como governo. Então, se repetiu. Uma coisa importante que aconteceu, assim, Thalita, que foi, assim, para mim, muito reveladora, é que havia um projeto dentro do governo Bolsonaro para transformar a FUNAI subordinada ao Ministério da Agricultura, lembra? E por um tempo ficou, alguns meses. Depois, por razões aí extra-governo, voltou para o Ministério da Justiça, a FUNAI. Mas por um tempo ela ficou no Ministério da Agricultura. Então, o que isso revela? Revela a intenção de transformar as terras indígenas em áreas produtivas de soja, milho, monocultura, né? E eu acho incrível, porque ninguém fala em produzir açaí, em produzir produtos regionais, fala soja e milho, né? Então, esse projeto de transformar as terras indígenas em áreas de pastagem era um projeto militar. Totalmente. O governo militar entendia que os indígenas iam acabar. O general Oscar Jerônimo Bandeira de Mello, que era o presidente da FUNAI na época, ele dá uma entrevista no Estado de São Paulo, onde ele diz isso abertamente. Ele diz assim: em breve os indígenas aqui da região, e onde que ele estava, tá ali, a ironia triste, em Dourados ele dá essa entrevista, aí nessa cidade. Ele diz assim: em breve os indígenas da região deixarão de ser, eles se transformarão em colonos, e se transformarão também, estamos ensinando novas profissões para eles, bombeiro hidráulico, carpinteiro, mecânico. Era um projeto genocida, um projeto de destruir o modo de vida indígena. Era assumido, era falado, né? Isso não era escondido de ninguém. E aí o que diz Bolsonaro, 50 anos depois? Exatamente a mesma coisa. Ele diz assim: eles estão cada vez mais parecidos conosco, ele fala, né? Então, ou seja, o outro diferente tem que ser extinto para dar lugar a um colono, normalmente um boia fria, né? Um boia fria. Então, assim, essa política genocida de incorporação à sociedade nacional não foi inventada na ditadura, é preciso dizer. Não foi inventada. É um projeto nacional de muitos anos, né? Só que em 1910, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, isso é matizado, é um pouco. Em algumas regiões é contido isso, em função de uma visão humanística maior, né? O que nós fizemos em 1964, 85? O Brasil dá um salto para trás, volta lá em 1500, distribuir espelhos, foice, faca, para que ele nos permita invadir sua casa, invadir sua terra, fazer a obra, e em breve ele deixará de ser.
Esse era o plano. O plano nacional era esse, que volta agora com o governo Bolsonaro, e sempre é importante repetir, né? Não é um projeto do Bolsonaro só. É um projeto das elites agrícolas, militares e evangélicas. Né? Os três, o trio. Todos eles concordam em relação ao que eu estou dizendo aqui. Se deixar, eles fazem amanhã, tá? Eles fazem amanhã. Pegam essas terras todas indígenas, aí eles dizem assim, titulam as terras. Ou seja, eles querem que os caciques se tornem dono da terra. Porque hoje as terras indígenas são da União, né, no papel. Os indígenas não podem vender a terra, porque é terra da União. O que é o plano bolsonarista, o plano dessa elite? Transformar os caciques em donos daquele lote. O que vai acontecer amanhã? Os caciques vão ser ameaçados, subornados, enganados, iludidos para vender a terra, claro. A força do dinheiro, como ocorreu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no século XIX, os indígenas perderam mais de 80% de suas terras. Assim, havia uma lei chamada Dawes, que é o Dawes Act, que era exatamente isso, começou a emitir títulos para os indígenas, né? E os indígenas, então, se tornaram donos da terra. Então, esse projeto, ele voltou 50 anos depois. Deu errado, tá? Na ditadura deu errado. Os indígenas resistiram, até mataram agentes do governo, né? Resistiram às obras. Não, eu quero viver como os meus antepassados, e daí? É o modo de vida dele. Se ele deu esses sinais muito claros. A ditadura, em alguns momentos, ela teve que recuar ante a resistência indígena. Ela teve que recuar, em alguns momentos. Em outros, não. A Transamazônica devastou aldeias inteiras, passou por cima. A aldeia Tenharim, no Amazonas, o traçado da rodovia foi em cima de uma casa, de uma maloca. Teve que ser destruída, tirada. Assim. Os Arara, a Transamazônica perto de Altamira, passou a 1 quilômetro da maloca. Né? Na Amazônia, 1 quilômetro não é nada. Né? Então, assim, bom, tentando responder, desculpa que o tema é longo, né? E é 21 anos de descalabro, né? Mas o ideal integracionista, ele está mais vivo do que nunca, infelizmente. Infelizmente, ele está mais vivo do que nunca. E ele conta hoje com forças poderosas, o ideal integracionista. E esse ideal, que foi combatido 500 anos, agora ele tem essa coisa cínica e difícil de lidar, que eles estão quebrando o movimento indígena dentro do movimento indígena. Eles estão, esses fazendeiros, esses agentes do caos, esses vereadores, esses prefeitos, esses deputados, eles estão procurando lideranças indígenas, estão oferecendo coisas. E aí você vê que há uma ruptura em algumas comunidades. Uma ruptura, há um atrelamento com o ideal agroindustrial. E isso é muito preocupante, né? Porque é uma ameaça de médio e longo prazo. Um dia, um cacique indígena, que é plantador de soja, ele disse para mim assim, eu tenho o direito de ser fazendeiro de soja. Aí eu respondi a ele, com todo respeito, você tem o direito de ser fazendeiro de soja, só que a terra indígena é para as gerações futuras também. Não é para as questões imediatas. A terra indígena é para os indígenas que ainda vão nascer, netos e bisnetos. O que você vai dizer a ele quando ele nascer numa terra tomada pela soja? O que você vai dizer a ele, né? Então, são decisões difíceis, muito E difíceis, né? você acha, Rubens, que então, a partir disso que você está trazendo, que há uma espécie de ideologia sendo implementada dentro das aldeias por parte, né, de representantes enfim, da extrema direita, né, que estão alinhados com o agronegócio, com os evangélicos, né, com essa frente evangélica que também tem na política como um exercício, projeto de poder, na verdade. Então, você acha que há um processo ideológico dentro das aldeias e que, portanto, tenta convencer mesmo indígenas sobre ter essa lógica neoliberal de se tornarem fazendeiros, enfim, tratarem a terra como uma lógica de mercado mesmo.
Você acha que há um avanço ideológico para convencer, inclusive dentro das aldeias? É isso? Eu vou colocar nos seguintes termos: há um plano, né? Há uma iniciativa nesse sentido. Em alguns momentos é bem sucedido, em alguns momentos não. Há povos indígenas que rejeitam totalmente, né? E há povos indígenas que estão mais vulneráveis a isso, certo? Estão mais vulneráveis por uma série de razões, inclusive ameaça física, porque as terras elas estão sendo encurraladas, as terras indígenas. Se você olha os mapas, você já deve ter visto, né, o avanço da soja na Amazônia é um abraço da morte, né? Ele vai fechando, fechando, impressionante. Locais que eu fui há 20 anos, há 30 anos, eu fico chocado, é uma tristeza tremenda, assim, é coisa, áreas que eu passei de floresta densa e que hoje é pasto, né? Então, os indígenas eles estão sendo sufocados também, entende? Não é tão simples ao indígena resistir a essa pressão. E aí o papel das instituições, o papel do governo, o papel do Ministério Público, o papel da polícia, seja o que for, o movimento indígena tem se fortalecido, é muito atuante, mas ele não consegue tudo, porque há questões que transcendem, né? Como a questão econômica, da força econômica. É um dos maiores ameaças em andamento contra os povos indígenas e contra a própria Amazônia, porque as terras indígenas se tornaram cinturões, né, de verde, de proteção. Eu vi um cálculo, eu posso estar enganado em relação ao número, mas é mais ou menos assim: 2% das terras indígenas tem desmatamento grave. 98% do que foi demarcado tem sido preservado, sabe? O que é incrível, né? Reflete uma resistência indígena muito forte, né? Porém, até quando? Né? E quanto vai resistir? Como lidar com isso? São questões muito sérias, muito graves, né? Que preocupam muito, né? Indígenas que há menos de 20 anos cultivavam o seu modo de vida e que hoje andam de caminhonetes. Aí você, mas eles não têm o direito a isso. Eu não posso falar em nome dos indígenas, jamais falarei sobre isso em nome de indígenas, nem me cabe, né? Como repórter branco, não é isso que eu estou falando, né? De fato, os povos indígenas têm a autodeterminação, certo? E temos que respeitar o caminho que eles encontram, né? E só o que me preocupa é o jeito que é feito, e a velocidade, e a rapidez de tudo isso, e como é que eles lidam com isso, né? Isso é que é preocupante, né? E de fato a gente vê alguns grupos indígenas, imediatamente o que vem junto, o pior do que nós podemos dizer a eles, vem o pior, é alcoolismo, né, desestruturação familiar, tudo de ruim que a gente pode Mas ajudar. Então, bom, esse é um tema de longo prazo, né, para ser muito sim, bem. mas olha só, Rubens, tem uma coisa que você trouxe, e na semana passada, quando o Lula estava lá em Tóquio, ele fez uma declaração que há um compromisso de desmatamento zero até 2030. Mas, ao mesmo Uhum. tempo, a gente tem um acordo por parte do governo com o agronegócio. Como é que a gente vai fechar essa conta? Se a Eu acho, gente. eu acho que primeiro é positivo que um presidente diga isso sempre. Então, para mim, já é um passo, né? Nós tivemos um presidente que pregava a destruição da Amazônia, né? O que é importante a gente perceber é que há o desmatamento legalizado, há o desmatamento legalizado também, e que isso é preocupante também, mas que muitas vezes não entra no discurso governamental. Então, pelo que eu conheço a Amazônia, não é muito. Na vida eu tive aí em 80 terras indígenas, consegui estar, tive essa felicidade de estar em 80 terras, eu acho. O que hoje eu falo às pessoas, por onde eu vou, é que já não basta mais conter o desmatamento. Tem que replantar, tem que recuperar, já não basta mais. Tem regiões que precisam ser todas reconstruídas, né? E o BNDES, eu soube que tem um projeto nesse sentido aí, até tentei informações, não consegui. Mas o que eu acho assim que nem tudo o governo consegue lidar com essas pressões econômicas, sociais, políticas. De fato, precisa de um engajamento que transcende o governo. A gente tem ampliar essa discussão com a academia, com a sociedade civil, com
fundamentalmente com os indígenas, né? Com os indígenas que sabem muito bem o que é isso, é a vida deles, né? Eles vivem isso, né? Vivem a floresta, né? Então, muitas vezes o que o governo diz ou deixa de dizer, ok, cai no campo lá do teatro de uma política. A questão da Amazônia, ela transcende o governo, de fato. Porque o que nós vemos quando nós vamos à Amazônia é a força do dinheiro destruindo, a força do dinheiro não há como parar em algumas regiões. E essa força do dinheiro está vinculada às bancadas evangélicas, à bancada ruralista e os militares, que querem, na verdade, ocupar a Amazônia. Eles falam isso, falam abertamente. No livro do general Vilas Boas, o livro que ele dá um depoimento, ele fala isso. Um dia, falando com um desses generais do governo, ele falou abertamente: Rubens, a Amazônia será um teatro de guerra no futuro. Teatro de guerra, general? É um teatro de guerra e nós temos que estar preparados para uma guerra na Amazônia e nós temos que ocupar com estradas, com aeroportos. É chocante, Thalita. É um mundo à parte e eles estão convictos disso, entende? Então, o Lula, o presidente, o governo, é uma peça apenas, né? É uma peça importante, mas como nós vimos, Thalita, troca o presidente, a tal do desmatamento zero vai para as cucuias, né? Você viu que é rápido destruir a democracia no Brasil, é muito rápido. Então, é rápido destruir tudo que a sociedade constrói durante 30 anos, 40 anos, em um ano acaba. Em um ano. Todo o trabalho do IBAMA de contenção do desmatamento, em uns 6 meses acabou. Ele simplesmente trocou as pessoas, botou um ministro pró-agroindústria, ministro do meio ambiente, e rapidamente desmontou. As operações não eram mais realizadas, a FUNAI foi destruída, perseguiram funcionários. Bruno Pereira é assassinado em 2022 porque não conseguia mais trabalhar na FUNAI, teve que trabalhar com os indígenas, direto com os indígenas. É isso, é muito rápido. É muito rápido. Então, essa questão toda do governo é um componente, né? Em todo esse desafio que eu estou colocando, que eu estou dizendo, né? É um desafio que transcende. Infelizmente, muitas vezes a mídia eu não entendo, né? A mídia, eu estou falando a tradicional, né? A mídia de 100 anos que nós temos, né? Então, muitas vezes ela fala que ela é pró-meio ambiente e, ao mesmo tempo, ela né, apoia o agronegócio incondicionalmente, o agronegócio nunca é questionado em público sobre nada, o presidente da bancada ruralista nunca é questionado sobre o aquecimento global, ele aparece aí nos programas de TV, ninguém pergunta, vem cá, e a Amazônia? Vem cá, e os indígenas? Ninguém pergunta. Então, a mídia brasileira é esquizofrênica em relação a isso. É totalmente. É uma dupla personalidade, né? Então, me preocupa muito, porque se esse tema não é introjetado nas ditas chamadas elites pensantes, né, do país, não sei se existem, né? Mas se isso não é introjetado, Thalita, como é que nós vamos cobrar o executivo? Se nem na mídia isso é um consenso, nem, então eu Você acha tenho. que falta uma pressão? E aí Ah, vai a minha última pergunta mesmo, né? Você acha que falta uma pressão por parte da sociedade civil mesmo sobre a questão indígena? E aí, emendando ao meu último questionamento, e a partir de todo esse histórico que você se debruça, né, que é o seu trabalho de uma vida toda aí, sobre a questão indígena, a partir, inclusive, de um elemento cultural, ou seja, pegando o exemplo do Ainda Estou Aqui, né, o filme que foi um grande sucesso, trouxe um Oscar, e a partir do filme, inclusive, muitas críticas, né, questionamentos a respeito das abordagens que são feitas em relação ao período militar. Você acha que é preciso e que falta um conjunto mesmo de filmes, séries, enfim, de uma produção cultural e que possa expor, a partir inclusive da ditadura, né, militar, essa questão indígena e para que a gente consiga, então, por exemplo, fazer essa pressão para o governo, né, a partir da sua ótica, por exemplo, você acha que a gente ainda existe esse vácuo, quer dizer, essa lacuna? Não se fala sobre a questão indígena, não se fala sobre a questão indígena na ditadura.
E, portanto, as pessoas esquecem, ou seja, aliás, esquecem não, elas nem sabem sequer tudo isso que você veio falando aqui, né, nessa 1 hora mais ou menos que a gente está conversando. É preciso isso, é preciso que se debruce a partir de elementos culturais mesmo sobre essa questão? Com certeza o desafio é enorme, né? E tem que começar logo. Um dos tópicos fundamentais é a Comissão Nacional da Verdade Indígena, que poderia catalisar a opinião pública, poderia, né, mobilizar a atenção sobre esse tema. E não é feito. Há, tenho críticas enormes sobre o papel da escola nisso tudo. Como eu te contei, eu estudei em escola pública a vida toda, né? Me formei na universidade pública. Eu nunca aprendi sobre isso, né? Eu me formei nos anos 70, 80, 90, me formei em 94, há 30 anos. E a informação que eu tenho é que não mudou, não se estuda a fundo tudo isso. A indústria cultural brasileira, por razões que eu desconheço, né, raízes profundas, ela não se debruçou sobre esse tema também ao longo do tempo, né? Quase nunca, né? Eu sempre brinco assim, né, que a gente sabe as chacinas do Velho Oeste norte-americano, né? Bem ou mal, nós assistimos os filmes de faroeste, os heróis sempre brancos, né? Os heróis, né? Mas pelo menos você sabe, algo aconteceu de muito grave ali, nessa ocupação do Velho Oeste americano. E o que nós sabemos das nossas chacinas? Quase nada. Por exemplo, em 1874, no Vale do Javari, no Amazonas, uma equipe da Marinha Brasileira abriu fogo e matou os indígenas isolados. Está no diário do próprio almirante Barão de Tefé, que é um herói, né, da Marinha Brasileira. E ele diz, matamos, ele diz assim, as espingardas funcionaram muito bem, Winchester, funcionaram muito bem. E ele diz assim, me aproximei do corpo do cacique, peguei o cocar dele para mim. Aí ele diz, foi um dia muito feliz para nós, porque tudo deu certo e tal. Um oficial da Marinha Brasileira, em 1850 anos. Quem estudou isso? Que filme isso contou? Onde nós não vimos, simplesmente. A cabanagem, o extermínio indígena no Pará, em 1840 em diante, utilizando a Revolução Cabana como argumento, é uma coisa chocante. Aldeias inteiras devastadas e queimadas. A caçada, a verdadeira caçada, extermínio dos indígenas Guajajara, em 1901, em Alto Alegre do Pindaré. Eles foram combatidos por tropas do Exército Brasileiro, já na República, em 1901. Era a mesma tropa, Thalita, que tinha atacado Canudos. A mesma tropa, alguns, né, dos oficiais. E calcula-se 200, 300 mortos, né, dos Guajajara. E assim, sucessivamente, né, o grande extermínio dos Caingangue para a construção da ferrovia noroeste do Brasil, como eu te contei, havia os caçadores de indígenas que eram remunerados pela ferrovia de acordo com as orelhas que eles traziam, certo? Tudo isso aconteceu no Brasil e a indústria cultural nunca tratou disso. As razões a gente pode... Eu não sou especialista em cultura cinematográfica, mas o mais importante é a gente reconhecer isso, que há uma dívida histórica com os indígenas. Essa dívida é em vários temas, em vários momentos essa dívida comparece, né? Na cultura é uma dessas dívidas que você muito bem mencionou, né? Por que a gente não estudou isso? Por que a gente não sabe disso? Então, eu sei que a resposta não é simples, né? Por outro lado, o reconhecimento é o primeiro passo, né? E esse reconhecimento, nem pedido de desculpas os indígenas receberam até o momento, 8.350 mortos. Ninguém se desculpou. Eu sempre digo que a desculpa tem que ser dos militares, tá? Porque era um governo militar. Não adianta um civil agora pedir desculpa pelo que a ditadura fez. Não, não. As Forças Armadas têm que vir a público. Comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica. Tem que dizer. E um dia eu disse isso no Senado, numa audiência, e um indígena levantou na plateia e falou: Rubens, eu não preciso dessas desculpas. Não vão mudar nada que aconteceu com meu avô, com meu bisavô. Aí eu falei, com todo respeito, eu entendi sua posição. Mas o pedido de desculpas é o começo de algo que pode ser
uma cultura de paz, uma cultura de reconhecimento dos crimes. Olha, nós erramos, nós matamos, nós queimamos a sua aldeia, nós dizimamos o seu povo. A partir daqui vamos fazer diferente? O pedido de desculpa ele projeta para o futuro. Ele fala com o passado, mas ele vai para o futuro. Daí o presidente dizer que não quer remoer o passado, talvez ele não tenha entendido essa dimensão. Quando você se relaciona com o passado, é para não repetir, gente. O passado dialoga com o futuro e dialoga com o presente. A gente não está falando aqui porque é interessante do ponto de vista jornalístico. Ok, não é uma curiosidade, não é curiosidade mórbida, não é nada disso. É para projetar para o futuro. Porque se a gente não reconhece que assim errou, nós não avançamos. Aquele compositor Paulo Vanzolini, né? Ele tem a música Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? E aí um dia ele é perguntado qual é a melhor música dele. Ele falou, a música que eu mais gosto é essa, mas ninguém lembra do verso anterior. Para mim é o maior verso que eu escrevi, ele falou. E aí perguntou, mas qual é o verso que ninguém lembra? Ele diz assim, reconhece a queda e não desanima. Então, se a gente não reconhece a queda, se a gente não remoe o passado, regurgita o passado, compreende o passado, nós não vamos reconhecer a queda. Se a gente não reconhecer a queda, a gente não vai reerguer. É por aí, né? Então, nós estamos aqui em 2025, Thalita, e nenhum militar até hoje se desculpou pelo que fez com os indígenas no Brasil. Não é chocante? Não é inacreditável? Para mim é. E temos que falar todo dia isso. Já falei isso para os militares, quando eu pude, né? Tem um. Recomendo aí aos colegas, aos telespectadores, telespectadoras, que possam perder um tempo para dar uma lida numa reportagem que saiu agora, 2 semanas, no The Guardian da Austrália. Que coisa fantástica. Eles fizeram um trabalho com a Academia da Austrália, sabe? E eles reconstituíram 400, 500 massacres, exatamente o que nós estamos falando, sabe? Massacres contra os indígenas, lá chamados aborígenes, né? E chegaram à conclusão de 10 mil mortos e apenas 160 não indígenas morreram nesses conflitos, que eles chamam de guerras coloniais, as guerras exatamente isso, do Velho Oeste americano, da Amazônia brasileira, quando essas frentes de expansão chegaram, né? Os colonos, o exército, o que aconteceu? Houve conflitos, houve mortes. Então, esse trabalho do The Guardian na Austrália constatou 10 mil e tantos indígenas morreram e 160 não indígenas morreram. E fizeram um mapa interativo, uma coisa fascinante, né? Quem sabe um dia o Brasil terá isso, né? Para que a gente possa ter a dimensão do que houve de fato, que os massacres são inúmeros, né? São a casa das centenas. Porque muitas vezes os crimes aconteciam por frentes de expansão autorizadas pelo governo. Então, o governo não era o executor direto, mas ele agia por omissão e inação. Ele sabia que, ao colocar um assentamento num lugar tal, que era uma terra onde haveria um conflito. Então, ele é o responsável, indireto, por essa política. E, ao longo dos anos, esses massacres se repetiram, né? E também as doenças silenciosas que eram trazidas por esses ocupantes. Então, não sei se eu falei demais, desculpa. Nada, É deixa eu que o só tema é colocar longo. aqui. Não, é um tema, inclusive, para outras conversas, viu, Rubens? É todo mundo aqui manifestando assim a quantidade de informação que você foi trazendo, informação histórica, análise de conjuntura. E tá aí, gente, ó, esse é o livro, então, né, do Rubens, um deles. Só trazer aqui 2 comentários que chegaram, Raoni Souza dizendo bom ver o programa entrando na discussão, que é a respeito, né, da questão indígena, e a Mônica Gonçalves também falando, Rubens Valente, informações necessárias, graças. Obrigado. E aqui um outro também comentário do Júnior, sou de Mato Grosso do Sul e a gente pouco estuda sobre tudo o que o Rubens está dizendo, é tudo jogado para debaixo do tapete. Uhum. Tá aqui. E eu queria falar mais contigo, mas a gente está com o tempo aqui, Rubens, Sim. mas é que eu queria falar com você a respeito da questão do Dom e do Bruno. Tem a sua reportagem recente que você fez para a agência pública lá no Vale do Jaqueri, é isso? Javari, Vale do Javari. Sim.
que você fez recentemente, ou seja, eu vou te chamar novamente para que você volte aqui e a gente possa conversar em outras oportunidades. Te agradeço muito, parabéns pelo seu trabalho, muita admiração mesmo pelo sua trajetória jornalística. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, então, fico à disposição e parabenizo o programa por trazer esse tema, né? Cada vez que esse tema vem, de uma importância grande, eu paro tudo para ajudar para falar, onde me chamarem eu vou, é um tema fundamental, né? E parabéns ao programa por trazer, porque sempre é esquecido. A cada 31 de março, 1º de abril, fica sempre em segundo plano, e vocês vieram, né, trazer isso. Parabéns aí. Obrigado, fico à disposição. Desculpa se falei Obrigada, demais. Rubens. Desculpa se Imagina, falei demais. jamais. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, Um tchau. grande abraço, boa noite para vocês aí Boa todos. noite.